Então, talvez possamos passar para o painel 2, dedicado a direitos humanos, diversidade, igualdade e equidade. À semelhança do primeiro painel, vai ter também a intervenção de dois oradores e vai ter igualmente a duração de 30 minutos. Assim, a primeira intervenção vai ser por parte da doutora Andreia da Costa Andrade. É advogada, licenciada em Direito, mestre em Ciências Jurídico-Criminais e doutoranda em Direito da Saúde pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É investigadora associada do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Hoje propõe-nos a seguinte reflexão: o direito, a saúde e a não discriminação, aspectos éticos e jurídicos do VIH-Sida. Bom dia. Olá, bom dia. Creio que me ouvem. Muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns por estarem aqui. Temos então 269 pessoas a uma segunda-feira de manhã para ouvir falar sobre estes assuntos do voluntariado e da necessidade de não discriminação. Parabéns ao CAOS pela organização e parabéns às pessoas que aqui estão. E obrigada. Eu prometo que não farei dos próximos 15 minutos uma aula de direito constitucional demasiado pesada, prometo que farei a coisa o mais ligeira possível, mas ainda assim permitam-me transmitir conhecimento básico e essencial para que, não sendo juristas, percebam o essencial desta formação do ponto de vista jurídico, que é o meu necessariamente limitado. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação e reparem como é, na verdade, meramente indicativo. Nós podemos seguir estes slides que trouxe, mas poderemos não os seguir se houver questões ou se houver dúvidas a propósito daquilo que venho expondo. Enfim, esta questão da não discriminação, ou pelo menos a questão do tratamento do VIH e da SIDA nos meios de comunicação social já é nosso conhecido. Pelo menos a forma como a maior parte dos meios de comunicação social o trata tem sido amplamente divulgado. Desde logo esta questão da transmissibilidade. Em outubro de 1983, um cabeleireiro expulso do Canadá foi o primeiro caso oficial de VIH em Portugal. O vírus já andaria por cá desde 1979. A história da SIDA é então contada por médicos, mais por médicos do que por infectados. A doença tornou-se crónica, mas o estigma cala a maioria do país, com uma taxa de novas infecções muito superiores à da União Europeia. Esta é uma notícia do Expresso, no ano em que fez 50 anos, e que nos dava conta destas dificuldades de integração e destas dificuldades de se falar sobre uma doença que deve ser encarada como qualquer outra. Ainda a propósito desta questão, os dados trazidos aqui pela Euronews da Organização Mundial de Saúde e a Unicef, que destacam os números relativos a 2020. Estes números aqui relativos às pessoas que vivem com o VIH, às pessoas que estão a ser tratadas com terapia antirretroviral, as pessoas que morreram, as pessoas que estão infectadas, a taxa de infecção no mundo e as medidas de combate à desigualdade, que deve ser exatamente este o foco. Não o combate às pessoas portadoras de VIH, mas o combate à infecção e à doença. Portanto, combatendo o estigma também, falando sobre este assunto. Quase um quarto das pessoas infectadas, uma notícia do Público desta vez, quase um quarto das pessoas infectadas disse ter sido excluído da família. Portanto, nem sempre são as instituições, muitas das vezes é dentro da família que encontramos a maior parte das discriminações e do estigma. Os portugueses consideram que há discriminação dos doentes com SIDA, mas também discriminam. Portanto, são os primeiros a ter consciência e os primeiros a praticar esta forma de desigualdade. Um cozinheiro, esta notícia já é de 2007, um cozinheiro foi despedido por ter HIV assim que se descobriu no hotel que era portador. Houve discriminação laboral e houve assédio até que ele próprio teve que ser afastado. Os diretores têm dúvidas, os diretores das escolas públicas têm dúvidas que haja escolas que excluam alunos com VIH, depois de um estudo revelar que houve 2 alunos que foram excluídos de escolas por os pais terem VIH, portanto, os pais serem portadores do vírus do VIH. Portanto, no âmbito das escolas também há notícia deste estigma. Há um novo grupo de risco, os confiantes, e este novo grupo de risco de que nos fala a Magazine acaba por ser fruto da ausência de diálogo,
que não se reflete na sessão de hoje, atenção. Entretanto, há aqui uma recomendação para que haja um maior desenvolvimento da luta contra o VIH, contra a SIDA, e aqui a luta é contra a infecção e não a discriminação das pessoas que são portadoras. Esta questão dos meios de comunicação social vai até, como é evidente, aos filmes de Hollywood. Quem não conhece, quem nunca viu, eu não vou fazer spoiler, quem nunca viu, por favor, vejam. É um excelente filme e é também uma forma de sensibilização para esta temática. Vejam o filme Philadelphia, que é desde logo é da minha área laboral, mas é da minha área profissional, mas é também um excelente filme a propósito destas questões de discriminação. Portanto, é um tema presente em toda a sociedade. Os meios de comunicação social, os jornais, os telejornais, os mídia e até o cinema, todos nós temos esta consciência de que existe e sabemos que existe estigma, discriminação, os portugueses sabem disso e ainda assim continuam a discriminar. Bom, a nossa Constituição da República Portuguesa, logo no primeiro artigo da Constituição, fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. E os senhores podem, especialmente a geração mais nova, poderão dizer, bem, isso é o beabá, isso é essencial, que banalidade que ela está para ali a dizer. A dignidade da pessoa humana é o básico. Sim, é o básico, mas não se pode dar como garantido, verdade seja dito, porque nem sempre foi. O princípio da dignidade da pessoa humana traduz-se nesta concepção essencial. Um homem é um fim em si mesmo e não um meio ao serviço de um fim maior. E o homem tem que ser considerado só por si, na sua personalidade jurídica. Um homem e uma mulher, portanto, neste caso estamos a falar do ser humano. E esta ideia de consideração só por si, do respeito pela pessoa jurídica e pessoa física, é importante que seja assim e que seja respeitado este princípio, e só é conseguido através da legislação. Não só na Constituição da República Portuguesa, no artigo 1º, se prevê este princípio da dignidade e o princípio da não discriminação, como é evidente, nós já vamos ver a propósito do princípio da igualdade em Portugal, também no direito internacional. Todas estas cartas, pactos, convenções e declarações internacionais, em cada um destes artigos se fala da dignidade da pessoa humana e da igualdade dos seres humanos em função da legislação. Todos nós somos iguais em direitos e deveres, todos nós temos exatamente a mesma dignidade social. É o que diz, desde logo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, um documento internacional, um diploma internacional de 1948, o PIDESC, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, aquilo que chamamos a Convenção de Oviedo, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, este um diploma internacional mais recente, mas também ele fala desta necessidade da consideração do homem como um fim em si mesmo, e também ele digno de proteção e também ele digno de não discriminação. Em relação, em concreto, a esta questão dos portadores de VIH, portanto, do combate ao estigma e do combate à desigualdade, todas estas cartas, estas comunicações, as resoluções, declarações, estratégias, todos estes diplomas e estes documentos internacionais que vos trago aqui, essencialmente da União Europeia, que vão ao longo dos anos, desde 2008, 2009, 10, 11, 12 até 15, todos estes documentos, todos eles dizem a mesma coisa e recordam aos Estados-membros a mesma necessidade. É necessário combater o vírus e não os portadores. A solução e a estratégia não pode passar pela exclusão dos portadores de VIH, da sociedade, das suas atividades, das tarefas essenciais da sociedade, mas antes o combate ao vírus através do esclarecimento e da proteção. Diz-se a certo momento, na última declaração, que os Estados devem produzir ou reforçar, no caso já existir, como existe em Portugal, legislação antidiscriminatória e outras normas jurídicas com vista a proteger os grupos vulneráveis e as pessoas que vivem com o VIH e as pessoas com deficiências e da discriminação, quer do setor público, quer no setor privado. As normas, portanto, a legislação existente e que venha a ser reforçada deve ser imperativa para instituições públicas e para instituições do setor privado, assegurando desde logo a privacidade e a confidencialidade, a ética na investigação com seres humanos e enfatizar a educação, a conciliação e prover a existência de meios de reparação civil e administrativa rápidos e eficazes. No fundo, proteger aqui o direito à autodeterminação, que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Vejamos. Temos mais 2 minutos, está bem? Ah, é? Opa! A nossa Constituição da República Portuguesa
Tem previsto no artigo 13 o princípio da igualdade. E este princípio da igualdade diz que todos nós somos iguais em dignidade perante a lei. E isto significa que não poderemos ser excluídos dos nossos deveres nem dos nossos direitos. Deveremos ser tratados de modo igual, na medida da igualdade das situações, e apenas de modo desigual na proporcionalidade do que é desigual. E este é precisamente o princípio da igualdade material. Não somos iguais apenas do ponto de vista formal perante a lei, teremos todos também o benefício necessário para termos, e as vantagens e os deveres necessários, para termos exatamente a igualdade material, aquilo que nós chamamos de equidade, necessários para nos colocar exatamente na mesma posição dos outros indivíduos. E é neste sentido que as pessoas que vivem com uma deficiência ou que tenham necessidade de suprir as dificuldades relacionadas, por exemplo, com o VIH, devem também elas ser beneficiadas. Chamamos a isto discriminação positiva ou equidade. A propósito destes direitos da Constituição da República Portuguesa, queria-vos dar conta do artigo 26. O artigo 26 é o único a nível europeu. Por exemplo, na Alemanha debatem-se ainda hoje com esta necessidade de prever o direito à autodeterminação, este direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar. É interessante como, reparem em epígrafe, o artigo 26 diz outros direitos pessoais. Isto porque na Constituição o elenco começa mais atrás, no artigo 20, e começa com o direito à vida, o direito à integridade física e moral, e a certo momento dá a impressão que o legislador constitucional se cansou e disse, bom, outros direitos, e fica assim, outros direitos. Mas reparem como dentro deste artigo, que tem epígrafe, outros direitos, estão direitos tão importantes como o direito à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil e à cidadania, ao bom nome, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade e da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação. É precisamente a este propósito que a Constituição da República Portuguesa é única e que traz aqui o ponto de partida, conjugado, claro, com o princípio da igualdade, o ponto de partida para os demais dispositivos legais que vêm tratar da questão da igualdade e da não discriminação das pessoas que sejam portadoras, por exemplo, de VIH ou de qualquer outra deficiência ou doença crónica. Por exemplo, estes princípios da igualdade e da autodeterminação e da capacidade de sermos quem somos, digamos assim, sem sofrermos represálias ou estigmas, está presente no artigo 23 do Código do Trabalho. Para efeitos do presente Código, considera-se então discriminação direta e discriminação indireta, exigindo-se aqui a igualdade no tratamento dos trabalhadores, independentemente da sua situação familiar ou da sua situação de saúde. Todos os trabalhadores têm exatamente os mesmos deveres e os mesmos direitos, devendo as suas condições ser adaptadas em função da sua situação familiar e de saúde. Mas esta não é a única legislação nacional atinente à igualdade, à não discriminação e à proteção de pessoas com incapacidade e portadoras de HIV. Por exemplo, a Lei 46 de 2006 fala desta proibição da discriminação, direta ou indireta, e poderão ficar com os slides para depois ler com mais tempo, a propósito desta questão da deficiência, sancionando todas as práticas e atos. A propósito ainda, porque temos visto até aqui, essencialmente, a questão da igualdade. Como vimos há pouco, o artigo 26 falava-nos da questão do reconhecimento da reserva da vida privada e familiar. Eu não quero terminar, porque o Sr. Moderador estava-nos a dizer agora que faltavam 2 minutos, eu não quero terminar sem dar conta disto. Todas estas pessoas e os senhores, enquanto voluntários, terão acesso a dados pessoais sensíveis e terão acesso a uma parte da vida destas pessoas que é confidencial, que é reservada, que é importante. Poderão ter acesso. E eu queria dar conta deste dever de todos e que incumbe em especial aos profissionais de saúde. O artigo 195 do Código Penal estabelece o dever de reserva, portanto, este dever de sigilo. Quem, sem o consentimento, revelar um segredo alheio, tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. Reparem, o Código Penal é uma legislação especial que protege, neste caso, a reserva da vida privada e familiar daqueles que, com base na relação de confiança, transmitem dados pessoais sensíveis, como sejam os dados de saúde, a profissionais de saúde que precisam de os conhecer para dar tratamento ou para realizar intervenções terapêuticas. Este dever de segredo é fundamental para que não haja estigma.
Este dever de segredo, apesar disso, não deve ser confundido com a obrigação constante do artigo da Lei 81 de 2009 a propósito do SINAV. Mas a propósito desta legislação poderemos falar noutro âmbito. Eu queria apenas, então só terminar, dando-vos conta da questão que costumo colocar todos os anos neste fórum, nesta discussão, neste debate, que está relacionada com as dificuldades colocadas com este conhecimento, com a proteção da... Se calhar até interrompo o compartilhamento. E aqui pedi a vossa participação. Como vimos até agora, as pessoas têm direito, independentemente da sua condição de saúde, têm direito a ser tratadas de modo igual, têm o direito ao respeito pela sua autodeterminação e à reserva da vida privada e familiar, mas há aqui valores fundamentais que estão a ser necessariamente conjugados. Suponhamos a seguinte questão, vimos há pouco a questão de o cozinheiro foi despedido, assim, ou que foi afastado das suas funções, assim que se descobriu, de alguma forma, que ele era portador de VIH. Os senhores concordam com esta posição? Acham esta posição razoável? Não acham esta posição razoável? O que é que entendem como sendo natural fazer-se neste caso? Parem, eu vou dar uma ajuda. Sendo cozinheiro, vai trabalhar com facas. Com as terapêuticas que existem hoje em dia, isto fará sentido? Os meios de proteção, os mecanismos de adaptação das condições de trabalho teriam sido suficientes? Diriam a mesma coisa, e talvez deixe só com as questões, porque aqui, reparem, levantamos muito mais questões do que propriamente respostas. Diriam a mesma coisa se a pessoa em causa não fosse cozinheiro, mas fosse cirurgião? A vossa posição seria exatamente igual? Vamos nos colocar do outro lado. A médica, e o caso é real, a médica de medicina geral e familiar, que recebe no seu consultório o homem com 50 anos, de quem é médica de família. O homem está infectado com HIV. A médica sabe que ele é casado e a mulher, a esposa neste caso, é também sua utente. A médica sabe que está sujeita ao dever de sigilo, mas sabe também que tem o dever de proteger aquela senhora. Quando confrontado com esta informação, o utente diz: eu não vou contar à minha esposa, porque quanto mais depressa a infectar, mais certezas tenho que não me deixará. A médica diz-lhe: o senhor deve contar para proteger a sua esposa. A médica procura-nos, a nós advogados, para perguntar se pode ou não pode contar. Isto foi antes da alteração do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Na altura não existia norma, hoje em dia existe norma específica sobre o assunto. O que é que os senhores sentem relativamente a isto? A médica deve contar à esposa para a proteger de uma infecção, ou deve, neste caso, respeitar o dever de segredo, o seu dever de segredo, e respeitar a reserva da vida privada e familiar daquela pessoa, daquele homem, e permanecer em silêncio. Na altura, ainda não havia a tal norma, como estava a dizer. Assim, o João está a dizer, não deveríamos, aqui, eu não sei quem é o João, mas aqui alguém disse, não deveríamos evitar mais contágios. E então, nesse caso, colocamos em causa a reserva da vida privada e familiar, não é? Neste caso, a reserva da vida privada daquela pessoa. Na altura não havia a norma do Código Deontológico da Ordem dos Médicos e o que nós dissemos foi para a médica seguir a teoria dos três passos, digamos assim. Esta teoria dizia o seguinte, não era uma teoria ainda adotada no ordenamento jurídico português, hoje em dia já está consagrado. O Código Deontológico já diz isto. Então, inicialmente deve-se sensibilizar o utente para contar ele próprio. Numa segunda fase, perante a relutância do utente, dizer se não contar o senhor, conto eu. E finalmente contar. Esta conduta da médica, ao chamar a esposa para fazer testes e explicar o que se está a passar, vai necessariamente violar o seu dever de segredo e, portanto, colidir com o direito à reserva privada, o direito ao segredo e à confidencialidade daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, há um princípio da proporcionalidade, sim, vou terminar, há um princípio da proporcionalidade que implica a ponderação de um direito maior, um direito que se sobrepõe, o direito, neste caso, à saúde e à vida, à proteção da saúde e da vida daquela pessoa. Por isso, há aqui, por um lado, uma conduta que é ilícita, mas ainda assim não punível. E isto não significa estigmatizar, ou isto não significa, de alguma forma, violar a reserva daquela pessoa. Significa combater o vírus, combater a infecção, sem estigmatizar necessariamente. Não se deve transpor para os demais meios, para as demais situações e domínios da nossa vida em sociedade. Portanto, proteger a reserva da vida privada, sim,
proteger as demais pessoas com informação contra a infecção, contra os casos de infecção. Enfim, eu estarei disponível para outras questões, no caso de Muito bem. existir a vossa paciência. 15 minutos só para expor questões jurídicas é muito pouco, fica o meu protesto. E o protesto fica registado, naturalmente. Mas exatamente o protesto nesse tom absolutamente amigável. Muito obrigado pelo seu contributo e, acima de tudo, muito obrigado pelas interrogações que nos trouxe. Por vezes é muito mais importante levantar questões sobre determinadas temáticas do que apresentar ideias muito fixas e muito cristalizadas sobre esses mesmos temas. Uma vez mais, o nosso agradecimento.